Trago para vocês esse vídeo desta veterana também das antigas, da época de Elisa de Pigalle. Ela é conhecida como Jessica Taylor, amiga de Aqui Ninguém Desce, Cherry da Bahia e muitas outras, todas conhecem Jessica Taylor. E ela também é conhecida no meio como Jessica Vedete. Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Eu sei que vocês estavam esperando o vídeo, esses vídeos babadeiro, né, que eu sempre trago com toda a verdade, né, com toda a verdade, sem pôr e sem tirar, né. Me escapa muitas coisas de contar ainda, né, por isso esse é um dos vídeos, tá, porque falar de Jessica Taylor são vários vídeos, tá. Que ela teve muito envolvida com muitas pessoas também do alto gabarito, né, da política, mas eu não vou dar nome aos bois, né, porque são muitos, tá? São muitos. Incluso eles seguem até ativo hoje, não vou nem falar sequer o partido deles, mas eu sei quem é um por um deles, tá? Não só a Jessica Vedete, muitas outras, né, como a própria... essa que refugiou aí, diz que tá vivendo no meio do mato, né? A Kelly Vogue, né? Mas a Kelly Vogue se envolveu com um político muito babadeiro aqui em Portugal também, né? E ela caiu porque foram investigar a lavagem de dinheiro que tava fazendo político, né? Então ela caiu de trás porque ela tinha passaporte falso, né? Documento de espelho, né? Mas vamos lá. Jessica Taylor, pessoal, foi uma das... mulheres que eu poderia dizer, mulher trans, das mais ricas que vocês podem imaginar, do Brasil. Era milionária, gente, ela tinha muito dinheiro. Ela adorava carnaval, né? Ela estava sempre fantasiada, sempre adorava ficar no meio dos carnaval, não só ela, né? A Roberta Leroux e muitas outras, né? Adoravam carnaval, né? Sempre fantasiada, todas elas, a Gongala, a outra também, todas elas, a Perla, todas adoravam carnaval, a Roberta Close também, né? Todas, porque a Roberta Close também é da nossa época, tá? E todas elas, todas nós nos conhecemos bem, uma a outra. Todas nós sabemos da vida de todas, uma por uma. Então, a Jessica Taylor, pessoal, ela tinha muito dinheiro. Muito dinheiro. Ela ganhou bastante dinheiro. Hoje, ela tá em Belo Horizonte, tá? A Jessica Taylor é de Belo Horizonte, mesmo lugar que eu, né? Que eu também sou de Belo Horizonte, né? A Jessica Taylor é de Belo Horizonte, ela tá vivendo lá em Belo Horizonte já há bastante tempo, hein? Uns 20 anos faz que ela voltou pro Brasil. Faz uns 20 anos que ela tá aí vivendo no Brasil. Essa é a Jessica Taylor na vida real agora, atualmente, tá? Ela tá com 64 anos, tá? Eu não vejo ela tão maior não, gente. 64 anos... Bom, dentro de pouco também, se eu chego, eu tenho 64, né? Então, tão maior ela não tá não, tá? Mas tem muito bafom, porque Jessica Taylor também, ela trabalhou no Bois, da Aqui Ninguém Desce, ela trabalhou com a Márcia, né? Mas é curioso porque quando ela foi trabalhar no Bois com a Márcia, no ponto da Márcia, a Márcia foi de férias pro Brasil. A Márcia foi de férias no Brasil e deixou a Gigi Caolho tomando conta, né? Então a Gigi Caolho, que hoje se chama Lorena, tá? Eu sei. Então, a Gigi Caolho levou a Jessica Taylor pro ponto da Márcia. É por aí, porque a Márcia tava de férias no Brasil, né? E ela deixou a Gigi Caolho tomando conta do Bois, né? De Saint-Germain, né? Do Bois. Ela também tinha ponto lá no Bois de... não só de Saint-Germain que fundou ela, mas sim no Bois, naquele outro Bois, são vários Bois, né? Matos, né, gente? Matos, né? Matorrales. Ainda mais de noite, tudo escuro, um bosque, né? Você imagina, né? O que pode te acontecer aí, né? Se elas não vão na tua cara, elas te arrastam lá pra dentro do mato e acaba dá um fim na tua vida, né? Como fizeram com a Joelle com outras, tá? Porque essa que mataram aí na pedra, né? A Márcia matou, assim de claro, né? A Márcia matou, né? Ela diz que foi com um tiro, outras comentam que foi com 7, né? Bom, dá igual. Então a Jessica Taylor ficou trabalhando um tempo lá no ponto da Benzinho, né? Aí quando a Benzinho chegou,
de férias, né? Que foi recolher o dinheiro do ponto, né? A Gigi Caolho. A Gigi Caolho não tinha dinheiro. Eu não sei o que ela fez com dinheiro, né? Eu não sei. Nem me interessa muito, né? Então já não tinha dinheiro, né? Babado, né? Babado. Isso deu maior fuzuê, né? Porque a Márcia vai de férias e volta para recolher o dinheiro depois de quase um mês, né? E não tem dinheiro, então é babado, né? Ela deve ter, não sei o que ela fez com dinheiro, não. A Gigi Caolho, né? Conta aí, conta as meninas aí, né? Que não sabe o que ela fez com dinheiro bom, sabe, né? A Jessica Taylor, ela sempre teve muito vício com álcool, sim. Sim, a Jessica Taylor tinha muito problema com colocação, mas colocação de álcool, tá? Que a Jessica Taylor, cafetina não foi, ela não, que eu saiba, tá? A Jessica Taylor não se drogava, essas coisas, não. Ela bebia muita cachaça, ela bebia muito otim, sim. Ela ficava sempre colocada no otim, porque eu sei, tá? Desde aquele escândalo que ela fez lá naquele hotel Salas. Ela fez aquele escândalo lá com o dono do hotel, o dono do hotel ainda. Só de calcinha, totalmente pelada. Claro que ela tava colocada no otim. Pelada, só de calcinha, gente. E aquele escândalo todo, nossa, assim, tombou, né? Tombou o hotel, né? E só vivia ela e uma outra mona lá. Só via as duas, né? Com o dono do hotel. Olha o babado, né? Mas são muitos babados, pessoal. São muitos babados. Eu já trairei outro vídeo da Jessica Taylor, porque tem muito o que contar, tá? Incluso, ela vai ver esse vídeo, né? Ela lembra perfeitamente que isso saiu da boca dela, né? Saiu da boca dela. Ela sabe perfeitamente, né? Ela sabe de tudo. A Jessica Taylor sabe de muita história, né? E verdadeiras, tá, gente? Não é contos, não. Da Diva de Pigalle, que é uma das coisas também que eu não trouxe o vídeo da Diva de Pigalle. Eu vou trazer porque eu sei a vida da Diva de Pigalle, sei. Da Tuca Robirosa, Roberta Close, todas conheceram Diva de Pigalle, né? Sabe o que aconteceu aí, né? Então quando a Diva supostamente foi atropelada e morreu aí, né? Ela morreu aí, a Diva caiu, né? Umas contam que foi Doce, né? Doce que uma empurrou ela e ela caiu aí e morreu, né? Diz que foi atropelada. A outra freou o carro em cima, ou a pessoa freou o carro em cima dela, não sei. Dizem que foi atropelada, né? A Diva de Pigalle, né? Mas quem que tava aí? A Cherry da Bahia, claro. Cherry da Bahia desmaiou. As outras falaram, ela fingiu que desmaiou. Olha os bafões, gente. Vai por aí. Vai seguindo os bafões. Né? E a Jessica Taylor sabe dessa história toda, né? Porque a Jessica Taylor estava aí. Ela estava aí nesse dia, né? Que a Diva de Pigalle morreu, né? Ela estava aí. E a Cherry da Bahia dizem que fingiu desmaiar. Tá, tudo bem. Morreu a Diva de Pigalle e tudo. Depois que passou uma semana, quem foi que levou a Cherry da Bahia de compras? E a Cherry não me fale ao contrário, que isso é verdade. Foi com a Cherry de compra nas Galerias Lafayette. Foi com a Cherry de compra. E a Cherry da Bahia estava com as joias colocadas da Diva de Pigalle. Joias verdadeiras e legítimas. Ela estava com as joias da Diva de Pigalle. A Diva de Pigalle nunca deu nada das suas joias nem anel para ninguém. Nunca. Era dela. E eram joias caras e verdadeiras. Tá? De brilhante, coisas assim. Né? Não sei se era diamante, rubi, esmeralda, mas eram verdadeiras as joias da Diva de Pigalle. E a Cherry estava usando as joias. A Jessica Taylor viu. E a Jessica Taylor pode confirmar isso. A Cherry da Bahia estava usando. Agora, o que a Cherry da Bahia fez com as joias da Diva de Pigalle, eu não sei, tá? Bom, todo mundo pode imaginar, né? Ela deve ter vendido, ou ela conserva até hoje, não sei, tá? Não sei. Mas não venha com essa história que a Diva deu a joia pra ela, não. Porque a Diva tava morta com a joia. A Diva morreu com a joia no corpo. A Cherry desmaiou. E depois de uma semana, a Cherry tava com as joias da Diva, né? No pescoço, né? No braço e tudo, né? É babado, eu tô falando que é babado, esse meio nosso é tenebroso. É tenebroso. E a Jessica Taylor, né, pessoal, como vocês viram aí, ela vive totalmente desolada, né? Ela não gosta de muito de ruído, ela tem televisão, mas ela não põe, ela não quer ruído, ela não quer barulho, né? Ela vive com esses 2 cachorrinhos dela, ela tem 2 cachorrinhos aí, né? Ela sai às vezes
pra dar passeio, às vezes vai fazer algum trabalhinho no Mineirão, né, lá debaixo de sol, né, é o que ela conta também, né. Mas falar dessa mulher, falar da Jessica Taylor, é falar de uma das transexuais que foi uma das mais ricas do Brasil. Perdeu tudo. Teve também muito bafão com o irmão, tá? O irmão dela, né? Que o irmão dela até denunciou ela e tudo. Que outras contam, né? Que teve uma briga muito feia, porque o irmão ficou com muita raiva, né? Porque ela foi, trocou de nome, né? Fez a redesignação, trocou de nome. Aí o irmão foi lá e denunciou ela que ela tinha documento de espelho, né? E na verdade é que ela tava com documento de espelho. O passaporte dela era falso, né, gente? Por isso que ela perdeu o apartamento pro Zaliban, né? E ela não tem documento francês, a Jessica Taylor, ela não quis fazer, né? Ela só tem documento brasileiro, tá tudo certinho, o nome dela tá retificado, tá tudo direitinho, né? Mas no princípio aquilo foi babado, aquilo foi muito babado. Agora você imagina, né? Perder um apartamento inteiro, assim, mobiliado, tudo pro Zaliban, por documento de espelho, né? Mas não foi só ela, não. Tem famosas aí que perdeu até dois. Dois! Por eu sei, tá? Por causa de documento falso também. Documento falso feito pela Kimba. Eu sei toda a história, né? Mas eu não vou dar nome aos bois, porque eu sei da história toda, né? E elas também sabem, as meninas também sabem, né? Mas falar de Jessica Taylor, falar dessa mulher que realmente causou, gente, causou. Muitos políticos estavam atrás dela, muita gente famosa atrás dela, querendo dormir com ela, e dormiu. Dormiu. Agora, o que eles fizeram junto eu também sei, mas só que aí eu não vou contar, não, tá? Não, aí o troca-troca eu não vou contar, não, tá bom? Mas foi futebolista, foram 3 ou 4 futebolistas famosos, hein, gente? Famosa. Incluso tem um aí. É babado, gente, babado. Era caso fixo de uma famosa, mas, bom, não vem ao caso. E tem outro também que adorava, sempre buscava a Chocolate, a tal de Chocolate, né? A tal de Chocolate que roubou o apartamento dele, né? Lá em Paris, roubou o apartamento dele e deu uma fuzuê, né? Também ele só buscava Chocolate, né? Agora, sabe lá Deus, né? Porque todas comentavam que a Chocolate tinha um necão enorme, né? Futebolista da seleção. Mas eu não vou dar nome aos bois não, tá, gente? Essas coisas eu sei, mas aí eu já não quero apontar e nem falar e acontecer. Mas muitos políticos que incluso seguem ativo em vários partidos, sim, fizeram coisas aí, né? Mas isso não vem ao caso, porque como eu falei, né? Expor também não, eles pagaram, né? Eles pagaram bastante dinheiro, então eles queriam, né? Levar fumo também. Então, é o que eu penso muitas vezes, né? Mas deixa pra lá, né? Cada um se diverte da forma que quer, né? Desde que faça as coisas legal, né? Sem usar essas porcaria, nada dessas coisas, né? Nem de droga, nem dessas coisas, né? Mas sim, se é só o fuque-fuque, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, é uma diversão, né? E ele paga o dinheiro e ela faz a diversão com ele, né? Me parece maravilhoso, né? Mas quando existe já coisa errada, como que fez a Chocolate com o outro lá, né? Quase que eu falo o nome dele, não falo não. Roubou até o apartamento dele, isso não tá legal, não tá legal, tá? Então, meus bombones, e o vídeo da Jessica Taylor, falar dela, é falar dessa rainha que frequentou os carnavais brasileiros, né? Mas é aquela coisa, vocês viram como ela tá no dia atual, né? E é muito importante remarcar também que a Jessica Taylor, ela leva silicone vegetal nos quadris, e desceu bastante para as coxas também. A silicone vegetal ela também leva também no rosto. E ela tá querendo, né, retirar esse silicone com quem, gente? Com pulga, né? Com pulga! Justamente o que deixou André de Maio morrer, né? Babado, né? Então, elas fazem a cagada e depois ainda o pouco de vida que elas têm, elas vai lá e remata na mão do condenado, esse tal de Pulga, né? Olha o nome dele, Pulga, né? A Pulga só chupa sangue, né? Imagina, então, se ele for, claro, vai puxar o seu silicone, vai matar você, né? Eu que ela não mexeria já não, já total, numas alturas dessa com 64 anos, já deixa a coisa como tá, né? Mas, bom, é aquela coisa, né? A vaidade, tudo aquilo, né? É como ela falou, né? Que a parte da bexiga, da barriga tá dura, muito dura, mas não dói não, né? Como ela falou no vídeo, né? Pra mim.
E não dói não, mas coitada, né? Eu fico com dó, né? Mas quem aplicou esse silicone vegetal nela foi a Esmeralda, tá, gente? A Esmeralda do Ceará, que era a única, era uma das únicas que estava permitida aplicar o silicone por Elisa de Pigalle, porque Elisa comandava o silicone de Paris. Era a única que estava permitida. No entanto, a Cláudia Tavares não estava permitida aplicar o silicone, por isso que ela foi lá e deu um fim na Elisa, né? É porque a Elisa só permitiu essa mulher do Ceará, a Esmeralda, aplicar o silicone, só deu permisso para a Esmeralda, tá? Era só a Esmeralda que era permitida, e também a Lili. Ela deu, a Elisa deixou a Lili aplicar, né? Que incluso a Cherry da Bahia também aplicava, né? O silicone que aplicou em minhas amigas, 2 amigas minhas foram bobadas pela Cherry da Bahia e a Lili, né? Então, só tinha esse consentimento dado pela Elisa, a Lili e a Esmeralda, que aplicou silicone vegetal na Jessica Taylor, né? Mas a Jessica Taylor, ela primeiro fez com um homem aí, né? Um doutor aí, né? O doutor aplicou 2 agulhas, 2 seringas inteiras de silicone vegetal nela, no rosto. Ela falou que queria mais, que não estava contente não, que ela queria mais. Aí a Esmeralda foi lá e deu 2 seringadas mais, né? E ela ficou com, uma cara de bulldog, né? Como todas, né? Que aplica silicone na cara, fica parecendo bulldog, né? Aqueles bulldog, com as papadas, né? Mas bom, cada um, né, gente? O resultado depois, mais tarde, vem, né? Porque aí é onde prejudica a tua saúde, né? Por isso eu sempre falo, silicone industrial, silicone vegetal, óleo do que seja, não presta debaixo da pele não, tá? Um óleo só serve mesmo como óleo de rosa mosqueta e tudo isso para passar na cutis, na epidermis, né? Para tirar mancha e tudo isso, né? Para hidratar a pele, para passar por cima, via cutânea, em cima. Não infiltrar dentro da carne da pele, essas loucas, né? Fazem, né? E meus bombones, falar de Jessica Taylor é falar dessa veterana, né? Que é essa veterana que trabalhou pra Márcia também, né? Aqui ninguém desce, né? Mas a Márcia não sabia porque que levou a Jessica Taylor foi a Gigi Caolho, né? Que levou ela pra aí. E me deu muita tristeza, né? Quando eu soube também que ela perdeu o apartamento dela pra polícia, né? Por causa do documento falso. O passaporte dela era falso, como a Kelly Vogue e muitas outras também, né? Famosas aí, que foram capa de revista famosíssimas, perderam não um, perderam 2, né? A própria Kimba, né? A própria Kimba perdeu o edifício inteiro, né? Por quê? Porque ela convidou aquelas outras transexual não operadas para ir lá fazer o sadomaso, né? Com o juiz, e as travas roubou o juiz, deu a Elza no juiz, vaziou a conta bancária do juiz. O juiz pôs o puro na Kimba e ela perdeu tudo, ela perdeu. Mas ela comprou outro edifício na rua de baixo, né? Essas monas babado, né, gente? Eu já tenho vídeo aí contando essa história, né? Mas eu trairei um outro vídeo da Jessica Taylor, porque a Jéssica tem muito que contar, muito que contar. Não é mal pessoa, a Jéssica Taylor não é mal pessoa pra nada, tá, gente? Mas é uma pessoa também que as outras falam, não, estrela, bagaceira, né? Bom, por quê? Porque ela tá sempre borracha, né? Ela tá sempre bêbada, né? Ela tinha problema sério com álcool e eu acho que tem até hoje, né, gente? Eu acho que tem até hoje, porque o vício do álcool é tremendo, né? Bom, para quem se coloca com isso, né? Porque você tomar cerveja, tomar uma cidra, beber socialmente, né, gente? Agora você passar todo o santo dia bebendo, colocando e bebendo essas bebidas fortes, né? Uísque, tudo isso. É babado, né, gente? É babado, tá? Assim que trouxe esse vídeo da Jessica Taylor, já venho com outros dela também, e muitas outras tenho que trazer também. Tenho que trazer o vídeo de Diva de Pigalle também, o sucedido, né, que envolve Cherry da Bahia. E dizem, as meninas falam abertamente, foi doce da Cherry. A Cherry empurrou ela. Olha, gente, eu não sei de nada, isso conta as meninas, tá, gente? Eu não estava nesse dia, eu não vi, então eu não posso afirmar. Mas a Jessica Taylor sim que viu, né? E a Jessica Taylor pode afirmar muita coisa, né? Porque ela viu com os olhos dela, que ela estava aí presente. Ela estava presente. Agora que me pareceu muito horrível que a Diva de Pigalle cai desfalecida e morre aí, e logo depois de uma semana a Cherry da Bahia com as joias dela no pescoço, os brincos, tudo de joias, né? Da Diva de Pigalle. Me pareceu muito forte isso. E isso não é mentira, não. É verdade. Isso é verdade, eu tenho certeza que isso é verdade, tá? Porque elas escondem muitas coisas erradas, né? Sempre dá uma de santa, mas de trás do bastidor é babado. É babado, todas elas, é babado. Assim que, meus amores,
Esse foi o vídeo de Jessica Taylor, conhecida também como Jessica Vedette. E eu já trago outro vídeo pra vocês, tá? Um beijo, um cheiro e até o próximo. Mua.